Gente, eu falo pra vocês, tratar o problema na raiz é, assim, ó, é uma transformação tanto para o cliente quanto para o terapeuta, tá. Então, olha só, a solução hoje, tá, que se apresenta para a maioria das pessoas, que a gente já entendeu que só funciona em 25% dos casos é o quê? É receitar um benzodiazepínico para essa pessoa. O que que esse benzodiazepínico faz? Eu tenho uma aula mais antiga que lá no começo, quem tá no YouTube vai poder assistir, tá lá. Aqui no Instagram fica mais difícil, porque vai ficando tudo indo lá para baixo, né, mas se você tá no Instagram, depois você vai lá no YouTube e procura essa live sobre depressão, onde eu explico como é que funciona exatamente esse processo. Mas basicamente, bem resumidamente, os benzodiazepínicos eles bloqueiam o processo de reabsorção de serotonina. Quando ele faz isso, quando ele põe ali uma porta, né, no receptor, deixa de reabsorver a serotonina e começa a ter mais serotonina circulante nesse organismo. Então, a pessoa ela não sofre, né, com a baixa da serotonina. Só que, além de funcionar só em 25% dos casos, não trata a raiz. Por que que não trata a raiz? E presta atenção que, ó, tô chegando naquela parte lá que eu vou falar disso aqui para vocês, tá? O que que isso aqui tem a ver, tá? Por que que não trata a raiz? Porque entre 90 a 95% de toda a serotonina que é produzida no nosso organismo, ela é produzida no intestino. Olha só, tô falando aqui a aula inteira que a alimentação tem a ver, que a disbiose tem a ver, que infecção e inflamação tem a ver, que a depressão é causada pela baixa de serotonina. E agora estou falando isso para vocês. 90 a 95% da serotonina produzida no organismo é produzida no intestino. Adianta eu bloquear a reabsorção se eu não estou produzindo a quantidade suficiente? Se eu estou produzindo em quantidade deficitária, se eu às vezes talvez nem esteja mais produzindo, dependendo da quantidade de tempo que essa pessoa está aí com esse problema crônico, para onde que eu preciso olhar? Por que que o meu cliente vai querer fazer o tratamento comigo ou não? Porque eu vou mostrar isso daqui para ele. Eu não preciso, você entende que eu falei mais cedo para vocês na aula, eu não preciso mexer na medicação do meu cliente para apresentar resultado para ele. O que eu preciso é tratar esse problema na raiz, é estimular, é resolver essa saúde intestinal para que o próprio intestino, para que o próprio corpo dele volte a produzir a quantidade de serotonina suficiente. Por que que a Ângela, minha aluna, viveu o dano e saiu da cama a ponto de estar ajudando outras pessoas, tá atendendo outras pessoas? Ela falava: Stephanie, eu chegava no final de semana para lavar roupa, só tinha o uniforme do trabalho. Hoje não, hoje tem roupa porque eu saio, porque eu aproveito, porque eu. Entende? Como fazendo da forma certa, como tratar na raiz. Eu não preciso entrar no campo do outro, eu não preciso praticar medicina ilegal. Eu não preciso causar mal-estar para o meu cliente. Eu posso devolver a qualidade de vida dele, tratando a depressão na raiz. Fazendo com que esse intestino volte a produzir a quantidade de serotonina o suficiente que ele realmente precisa. Tá? Então, a gente precisa entender. 5 a 10% é produzida no cérebro. 90 a 95% é produzida no intestino. Aonde eu deveria estar focando? Nos 5% ou nos 95%? Nos 95%, é óbvio, tá?